Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o VBA. Vou mostrar para vocês uma rotina de uma dúvida que eu recebi por também comentários nos vídeos e resolvi gravar uma rotina em VBA para fazer a demonstração. A dúvida era como apagar dados com critérios de um grande volume de dados. Andei pensando, normalmente o que eu faria era percorrer toda a lista de registros e apagar de baixo para cima. Eu vou mostrar esse método para vocês no método 2, mas nesse método de hoje eu resolvi gravar uma forma um pouco mais simplificada de fazer esse processo. Vamos lá? Eu vou abrir aqui o Excel e como você pode perceber, nós temos na nossa pasta de trabalho alguns dados, CNPJs e CPFs, com a classificação do que é um CPF, o que é um CNPJ e o nome de cada uma das pessoas. Pois bem, eu gostaria de criar uma rotina que apagasse simplesmente todos os CNPJs de uma vez ou todos os CPFs de uma vez. Nós vamos começar clicando aqui em desenvolvedor e eu vou inserir um controle de formulário. Segurando a tecla Alt, conseguimos desenhar os controles perfeitamente alinhados nas nossas células. Eu vou reduzir um pouquinho e agora vou colocar o meu segundo controle. Nesse botão de opção eu vou escolher se eu quero apagar um CPF ou se eu quero apagar o CNPJ. Vamos clicar aqui no texto, vou colocar CNPJ e na parte de cima eu vou colocar CPF. Muito bem, o botão aqui de baixo ele ficou um pouquinho só desalinhado, então mantendo a tecla Alt eu vou colocar no alinhamento de novo. Por fim, para que esses controles possam me dar uma resposta precisa, vou clicar com o botão direito e eu vou colocar na formatação desse controle que o resultado deve aparecer numa célula específica. Vou colocar G2. Se você nunca veio no meu canal, nunca assistiu um vídeo, eu tenho vários vídeos que eu demonstro como utilizar esses controles, tanto ActiveX quanto os controles de formulário. Ativando o CNPJ, você vai ver que a resposta é 2 e ativando o CPF, a resposta é 1. Agora eu gostaria de criar um botão, então nós vamos inserir um botão do tipo ActiveX. Esse botão vai ter algumas propriedades, nome BT executa, e eu vou colocar aqui como caption dele, executar método 1. Então, ou melhor, método 1. Depois vou fazer isso talvez no Office Script, utilizando outras ferramentas para fazer esse processo também. Muito bem. Agora que eu tenho o método 1, vou clicar duas vezes e nós vamos criar a nossa rotina. Basicamente o que eu vou fazer? Eu vou filtrar dos nossos dados aqueles que são representados pela minha escolha. Então se eu clicar em CPF, eu vou filtrar aqui na minha janela todos os CPFs e vou apagar de uma única vez. Então se eu tiver 10 mil, 100 mil linhas, 200 mil linhas, não importa, o processo de eleição vai ser igual para todos. Na minha rotina, que eu já tenho vídeo gravado sobre isso na minha playlist, é muito mais simples de fazer esse processo se percorrer de baixo para cima e varrer tudo que for CPF, apagar ou tudo que for CNPJ. Eu não faço a deleção de cima para baixo, pois a cada linha que nós movemos, apagamos, todo o conjunto de dados sobe e isso deixa o processo lento. Por isso, de baixo para cima, se você vai utilizar o método 2, é muito mais rápido. Legal. Então agora eu vou clicar duas vezes no botão e nós vamos fazer a configuração desse nosso código. Vou fechar a janela de verificação imediata e vou ajustar um pouquinho essa janela para você enxergar confortavelmente o seu código. Deixe-me ver aqui porque eu agora sim eu consigo mapear. Ótimo. Vamos começar fazendo o dimensionamento das nossas variáveis. Dimensionamento das variáveis. Dim, a primeira variável que nós vamos trabalhar, W as worksheet, é a variável que vai manipular a minha planilha ativa. Última cell é a minha variável do tipo range, onde eu vou mapear a última célula com dados do meu conjunto de dados. Dim, ln vai ser a minha variável do tipo long para percorrer as linhas, e dim, call vai ser uma variável do tipo long para a definição das colunas. Dim rng vai ser do tipo range para definir qual é a faixa de valores que nós vamos apagar. E dim dados para apagar vai ser do tipo string. Então vamos colocar aqui o tipo string e deixe-me explicar o que vai acontecer. Essa variável dados para apagar, ela vai receber a informação se eu quero apagar o CNPJ ou um CPF. Por isso nós vamos colocar uma variável do tipo string. setW igual
a minha planilha Sheets Dados. Uma dica, caso você queira renomear a sua planilha, também é possível. Ao invés de deixar como planilha 1, poderíamos utilizar como boa prática, isso é uma dica do mestre Gualberto, então podemos renomear essa nossa planilha colocando aqui o nome WS Dados. Então o usuário pode mudar o nome da planilha tranquilamente, que não vai afetar o nosso código. Por isso eu vou colocar aqui que a planilha WS Dados vai ser utilizada. Set RNG, então a minha variável de controle de células vai demarcar justamente a minha faixa de células que vai de A1 até todas as células que estejam próximas a ela. W.range A1.currentRegion vai selecionar todas as variáveis próximas à célula 1. É o mesmo que pressionar Ctrl ou asterisco do nosso teclado e é essa região que vai ser selecionada. Depois, nós vamos definir a nossa última célula ativa, que vai ser igual a w.cells, w.rows.count, esse método você já viu eu utilizando em várias e várias aulas, .endxlap. Vamos definir qual é a nossa última célula com dados. A partir desse ponto, vamos selecionar a nossa planilha ativa e vamos começar o nosso código. Primeiro, como eu preciso de um critério, eu já sei aonde está a informação que eu vou avaliar. Nós vamos pegar então o valor que está aqui na nossa célula G2. Se w.range G2 .value é um item que você não precisa colocar por padrão. Existe uma outra forma também de você se referenciar a uma célula. Por exemplo, se você digitar simplesmente abrir colchetes e escrever G2, funciona da mesma forma. Então G2.value vai ser a mesma coisa que nós capturarmos o valor da célula. Então se isso for igual a 1, então nós vamos fazer aqui a nossa rotina da escolha. Se G2 for igual a 1, vamos analisar, significa que isso é um CPF. Então dados para apagar vai ser igual a CPF. Esse campo vai ser utilizado por filtro para separar os nossos dados, por isso é importante que ele esteja escrito da mesma forma. Se não, dados para apagar vai ser igual a CNPJ. Eu vou ativar a janela de verificação imediata e vou ativar também, dentro da opção exibir, nós vamos abrir a janela de inspeção de variáveis. E nesta janela eu vou colocar aqui a nossa variável dados para apagar. Então, dados para apagar. A hora que eu arrastar, vocês vão perceber que ela não está ainda inicializada. Vou colocar um breakpoint e dar um F5. Como você pode perceber, ele entendeu a referência G2 e se ele verificasse que era igual a 1, ele colocaria CNPF. Mas como os dados lá estão 2, ou melhor, vamos analisar aqui, isso ó, está 1, então ele pegou o valor que nós temos lá na nossa opção. Deixa eu ajustar minha janela de novo, que eu acabei fazendo caquinha. Puxar para o lado e agora para baixo. Muito bem. Então, como você pode perceber, a variável que nós vamos utilizar é CPF. Até que o nosso código está pronto. E agora eu preciso fazer a minha rotina. Basicamente, nós vamos fazer a nossa rotina para selecionar e apagar os dados. Vamos começar w.range A3 a partir da nossa célula A3.currentRegion.selected. Isso vai fazer com que, a partir da minha célula A3, poderia ser A2, poderia ser A1, não importa, nós vamos selecionar todos os dados e a partir dessa seleção nós vamos ligar o autofilter, selection.autofilter. Simplesmente esse comando vai aplicar uma seleção de filtro aos nossos dados. Vou dar um F5 e como você pode perceber, eu já posso filtrar as minhas informações. Uma vez aplicado o filtro, podemos pegar a nossa faixa de células completa, rng.autofilter. Nós vamos filtrar os nossos dados, onde o campo vai ser, igual, o número 2, vírgula. O critério, critéria 1, que é o nosso primeiro argumento, vai ser os dados para apagar. Eu estou passando para o meu comando, literalmente a instrução em que eu quero fazer com que ele apague a minha informação que eu passei na nossa variável dados para apagar. Deixa eu colocar essa informação também na outra linha, facilitando assim a busca dos dados. Perfeito. Agora, nesse próximo passo,
além da critéria. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui na minha colinha. Não. Então eu só preciso disso para ele selecionar os nossos dados. Vamos testar. Vou executar o código e, como você pode perceber, rapidamente todos os meus CPFs foram filtrados. Eu não preciso me preocupar, pois ele não vai apagar nenhum valor que é CNPJ. Para apagar os resultados, nós vamos usar aqui w.range, que vai de A2 até C, e eu vou concatenar isso com a minha última célula. Última cell.row.entityrow.delete. Se nós usarmos esse comando aqui apenas para fazer a seleção das células, veja o que ele vai selecionar. Eu vou pressionar aqui de novo e vou dar um select antes de fazer o processo de eliminação. A instrução é w.range de A2, ou seja, a partir da minha célula 2, vamos limpar esse filtro. Deixa ele voltar aqui. Então, a partir da célula 2 até a célula cujo número de linha vai ser dado pela minha variável última célula. entityrow.delete. Vou pressionar a tecla F5 e, como você pode perceber, a seleção ela foi a partir da linha 2 até a nossa linha lá na parte de baixo. Vamos rolar aqui a barrinha, senão vai ficar muito longo. Até a linha 517. Nós temos CPFs aqui nessa nossa lista. Se eu der aqui agora um F5 ou um F8, nós vamos visualizar esse nosso código. Vamos aqui pressionar o F5. E, como você pode perceber, ele já apagou todos os nossos registros. O que eu preciso fazer nessa situação é simplesmente desligar o filtro para enxergar apenas os dados do CNPJ. Note que nós conseguimos fazer a separação dos valores. Vamos testar. Agora que eu já fiz tudo isso, nós vamos pegar a mesma seleção, selection.autofilter. Ele desliga simplesmente o filtro que foi aplicado. E eu vou colocar o meu cursor na célula A1. Select. A rotina é bem simples. Nós vamos fazer aqui um teste de validação. Eu tenho aqui o backup dos meus dados. Então, na nossa planilha backup de dados, vou selecionar todos os valores, copiar, e depois em dados eu vou colar na região A1. Vamos contar quantos CNPJs nós temos. C igual, primeiro, CNPJ, CPF, igual, ponto.c. Se nessa faixa de valores aqui, ele encontrar a nossa palavra CNPJ. E agora eu vou colocar a contagem para o meu CPF. Então temos aqui uma medida 257 e 259. Eu vou anotar isso e vou até copiar na nossa planilha de dados para ter essa informação de backup. Como você percebeu, quando nós eliminamos as linhas, os nossos controles mudaram de lugar. Também podemos fazer uma pequena configuração no controle para que isso não ocorra. Botão direito sobre o botão, ou vamos lá no modo design, formatar controle, e eu quero que nas propriedades ele não mova ou dimensione com as células. A mesma coisa nós vamos fazer com o CNPJ, formatar controle, não mover ou dimensionar, CPF, botão direito, não mover ou dimensionar, e a partir desse ponto eu posso tranquilamente escolher e apagar as linhas, que nada do que eu fizer vai eliminar essa minha ordem desses botões e controles. Dados copiados, então vamos copiar de novo só para desencargo, para ver se não nada está faltando. E agora eu vou rodar a minha rotina. Saio do modo design, vou pedir para eliminar os CPFs. Método 1, pronto. Se nós contarmos agora aqui, ponto.c, intervalo, ponto e vírgula, vamos digitar aqui CNPJ. O resultado tem que ser o mesmo que nós tivemos naquele horário, ó, 257, CNPJ 257. Se eu copiar esses dados novamente para cima, acabei de copiar todos os nossos dados, eu vou deletar, e agora eu vou rodar o método 2 para apagar o CNPJ. Pronto, opa, só que ele não copiou os nossos dados, eu vou copiar novamente e vou colar. CPF, CNPJ, veja que ele perdeu a referência do controle. Isso porque nós estávamos colocando uma célula que foi eliminada. Se eu clicar com o botão direito no meu controle, isso acontece também. Lembre-se que nós temos que passar no nosso controle uma referência de células. E a referência desse controle está dando como inválida. Olhe na barra de fórmulas. Para isso não acontecer, nós vamos fazer uma pequena alteração no nosso código. Formatar controle.
E nesse caso, como ele está dando a referência errada, nós vamos pedir para que ele coloque isso aqui na célula G1. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Agora sim, eu consigo selecionar e ele vai pegar uma célula que não tem qualquer referência com o momento em que eu vou apagar as minhas linhas. Vou fazer uma pequena correção no meu código, ao invés de G2 colocar em G1. Outro item que eu vou arranjar é que coloquei aqui um underline no final da linha sem necessidade. Vamos ativar o nosso Option Explicit só para ter certeza que está tudo em ordem na nossa rotina. Depurar, compilar, a variável não definida, olha só. Dados para apagar, dados para pagar. Ah, ok, o nome foi escrito errado. Então vamos depurar novamente, nenhum erro, agora estamos prontos para testar. CPF, método 1, tudo apagado. Sobraram só os CNPJs. Se nós utilizarmos a nossa função aconte.c e eu pesquisar aqui dentro tudo que é CNPJ, nós vamos encontrar 257 registros. Na nossa planilha, se nós observarmos, eu tenho 257 registros. Agora nós vamos fazer o inverso. Nós vamos apagar o CNPJ. Vou copiar todos os nossos dados novamente. CNPJ, método 1. E como você pode perceber, agora nós só temos os CPFs. Se fizermos a contagem novamente, conte.c, nessa nossa linha toda de CPF, nós vamos ter 259 registros. E ao olhar no nosso backup, temos 259 registros. Como pode perceber, nós temos a facilidade então de usar o filtro para esse caso. E para tornar o processo ainda mais rápido, podemos desligar application.screenUpdating, faltou um T aqui, application. Tá difícil aqui meu teclado hoje. Application.screenUpdating igual a false. E por último, lá no final, um application igual a true, um do events para atualizar os eventos do sistema e uma message box para o usuário. Processo concluído. Agora sim, testando novamente, CPF, método 1, tudo apagado. CNPJ, método 1, tudo apagado. Agora, se eu tentar qualquer um, é claro que a minha rotina vai apagar tudo, porque nós não temos mais dados aqui e eu precisaria fazer um tratamento para eles. Mas isso é assunto para outra aula. Deixa eu tirar o filtro, clicar com o botão direito e na referência voltar G1, senão, quando você fizer o download desse material, com certeza você não vai encontrar essa nossa matriz. Você vai encontrar essa planilha de gabarito. Deixa eu salvar isso como gabarito, inclusive. Em branco não. Gabarito. Para fazer o download lá no meu blog, você vai ter acesso então a essas informações. Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Apesar de ser um recurso bem interessante, poucos ainda dominam o VBA a esse ponto. Se você está aprendendo VBA ainda, seja bem-vindo, faça suas rotinas da melhor forma, primeiro execute, depois teste e por último melhore. É uma constante evolução as rotinas de desenvolvimento e as rotinas que você vai fazer no VBA. Por isso estude, e aqui no meu canal você vai encontrar mais de 250 vídeos diferentes de VBA que vão ajudar nos seus estudos. Não esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!